Boa noite. Então hoje nós vamos finalizar o módulo 2. Nós vamos, na verdade, conhecer mais alguns recursos que você utiliza para desenvolver programas utilizando a linguagem C. Tá? E no final nós vamos aprender como receber do usuário. Claro que alguns aqui, já de forma esperta, já se anteciparam e já sabem usar o scanf. Mas para quem não sabe, a gente vai estar vendo hoje, no final da aula, na verdade, nas últimas meia hora, deve estar falando do scanf, como funciona, qual a sintaxe que você utiliza para receber do usuário os valores digitados por ele. E aí você tem a possibilidade de criar programas interativos. Então hoje a gente bate o martelo no módulo 2, e aí, consequentemente, próxima aula prova, e depois já começa o módulo 3, que vai ser o mês de abril inteiro, que é o módulo mais legal, que é o do if, while, as estruturas mais avançadas de programação. Que é o programa que você faz tipo assim, se a média for maior que 7, mostra aprovado, mas se a média do cara for menor que 7, mostra reprovado. Então esse tipo de lógica de programação, vocês vão aprender já a partir do próximo módulo. Só um negócio em português que eu não entendo muito bem. Sim, diga. Mediante aritmética e mediante ponderada, qual a diferença? A média aritmética é a média, é a soma, dividido pela quantidade de termos. A ponderada, cada termo tem um peso, tem uma ponderação. E aí você multiplica o valor pelo peso de cada um e depois divide pelo a soma dos pesos, exatamente, soma dos pesos. Tá? Ok? Só língua frescura de português, só isso, frescura de português. In English is average, and the other, the ponderada, is weighted average. Então, ou seja, seria média pesada, Então, média ponderada. Tá ok? Tudo bem, operadores. Vamos começar, então, vendo as 3 categorias de operadores e cada um dos tipos, Então, deixa eu ver aqui, por favor, Matheus, começa para nós lendo o primeiro tópico. Operadores são estruturas que permitem a manipulação, comparação e transformação dos dados dentro de um programa de computador. E aí nós temos alguns principais tipos. Nós temos, na verdade, 4 tipos. Só que o quarto tipo, que são os operadores lógicos, nós só vamos ver quando estiver vendo estruturas de decisão e repetição. Tá? Porque eles só fazem sentido lá. Tá? Então, os operadores i ou essas coisas só vai ver no módulo 4. Mas aqui são os operadores convencionais. Por exemplo, aritmético, soma, subtração, multiplicação, divisão, os operadores básicos. Atribuição, você já sabe que é o igual, um igual. E os relacionais é aquele, 2 iguais, para dizer que um não é igual ao outro, maior que, menor que, maior igual, menor igual, diferente. Então, é simplesmente passar aqui pelos slides para mostrar os símbolos e, claro, algumas operações que podem ser interessantes aí para vocês memorizarem e utilizarem, não somente questão da disciplina, mas que são muito úteis no dia a dia da solução de problemas. Então, vamos começar com a atribuição, que é a operação mais tranquila. A atribuição é feita com igual, tá? É exatamente o que permite atribuir um valor a uma variável. Nós comentamos, por exemplo, que quando você vê essa linha lá no seu programa, você não lê no 1 igual a 10. Você tem que ler o quê? No 1 recebe 10. Ou seja, você está jogando, está atribuindo o valor 10 à variável, ao espaço de memória no 1. Tá? Da mesma forma, também eu estou atribuindo a letra M, à variável sexo. Ou seja, estou dizendo que sexo recebe a letra M, o caractere M. Lembre-se de ler dessa forma, que eu garanto que você não terá dificuldades para entender a diferença quando é um igual, quando é 2 iguais. Sempre um igual é a atribuição, você está recebendo um determinado valor, tá ok? A linguagem C suporta atribuições múltiplas, eu já mostrei isso aqui na aula passada, está até gravado no vídeo, mas só reforçando, você pode fazer M recebe de N, que recebe de O, que recebe de P, que recebe 7. Então, o 7 vai para o P, aí por sua vez o valor que está em P, que é 7, também vai para o O, por sua vez, o valor de O vai para o N, e o valor de N vai para o M. Então, aqui, todas essas 4 variáveis vão ter o mesmo valor, 7. Tá? Vão estar guardando o mesmo valor, 7. Tá, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Isso aqui é excelente quando você tem um programa com 10 variáveis e você quer inicializá-las, por exemplo, com 0. Então, às vezes, você tem um programinha aí todo, por exemplo, sei lá, números inteiros, mas para garantir o padrão, você quer todo mundo começando com 0. Pronto, você pode fazer uma atribuição múltipla, porque senão, você teria que fazer o quê? M recebe 7, ponto e vírgula. N recebe 7, ponto e vírgula. O recebe 7, ponto e vírgula. P recebe 7, ponto e vírgula. Você ficaria 4 linhas, podendo ser colocar uma só.
só. Professor, se eu não colocar desse jeito, colocar do jeito que você falou agora há pouco, aceito, não está errado não, funciona, executa da mesma forma, tá? Apenas é uma boa prática para quem realmente quer desenvolver programas com qualidade, né? Com excelência, tá bom? Operadores matemáticos, na verdade os 4 primeiros são, vamos dizer assim, autoexplicativos, né? Até porque senão vocês não estariam aqui, né? Sem conhecimento básico de aritmética, você não teria nem sequer passado do vestibular. Então, soma, subtração, multiplicação e divisão, as operações. Quando a gente fala de divisão aqui real, é porque ainda que você pegue 2 números inteiros e faça a divisão, o resultado, se quebrado, será um número real, tá? Ou seja, em outras palavras, será um float ou um double, né? Então, se você pegar, por exemplo, x recebe 5, y recebe 2. Aí você faz, né, z recebe x dividido por y. Então vai gerar 2,5. Esse valor, ainda que x e y sejam inteiros, mas o z tem que ser float para guardar o resultado quebrado. Alguém já testou, quem já avançou nos estudos, se eu colocar uma variável, né, inteira, o que acontece, Thiago? Fica só a parte inteira, exatamente, tá? Então, se eu pegar nesse exemplo, ó, x recebe 5. É muito importante, por isso que a gente está treinando no papel, está na mente, sem computador, para que você, como eu disse, já pense nos programas na sua mente, sem necessidade de ter que ter o computador do lado. Então, imagine comigo, ó, 3 variáveis inteiras, x, y e z. X recebe 5. Depois, y recebe 2. E aí, z recebe x dividido por y. Só que os 3 são inteiros, concorda? Z seria 2,5. Mas z não é inteiro? Então, automaticamente, z vai guardar o valor 2. Não é arredondamento, é corte. Então, se o resultado da operação desse 2,9, z ia armazenar, na verdade, que valor? 2. Ele não arredonda, arredondar é outras funções que vocês vão estudar depois, tá? É o sale e o floor, tá? Que são as operações que você consegue arredondar para cima ou para baixo. Mas no caso aqui não, quando você divide então, se você jogar o resultado da divisão em uma variável inteira, ele vai ficar só com a parte inteira do número. E aí, por sinal, né, vamos dizer que essa questão de só pegar a parte inteira pode auxiliar em algumas questões que tem lá no exercício. Tá? Então, quem já testou, né, exatamente porque ela está resolvendo, se está vendo esses pulos do gato. Nem todos os pulos do gato eu vou comentar aqui em sala, porque faz parte de você realmente abrir o programa e começar a testar. Aí, se eu colocasse uma variável assim, como é que ia ser o resultado? Aí, se eu colocasse uma variável assada, se eu fizer, tem que testar, é igual a bicicleta. Você só começa a fazer as manobras, você vai tentando. Você começa, vai aprender a pedalar, não, agora eu vou fazer um cavalo de pau. Aí você tenta a primeira vez, não dá certo, depois tenta do outro jeito, vai rebolando para cá, rebolando para lá, até chega uma hora que você consegue. É a mesma coisa aqui. Não adianta você insistir, mais uma vez, eu estou avisando, está deixando registrado para você também. Não se aprende programação sem abrir o computador. Agora, claro, a ideia é que com o tempo você não precisa do computador para códigos pequenos. Claro, código grande você não vai olhar mentalmente e dizer, o erro está aqui. Mas esses códigos que vocês estão vendo aqui são códigos básicos, primários. Tá? Então, você realmente, mentalmente, você consegue olhar, entender e daí discutir os possíveis resultados. O porcento, para aqueles que já fizeram, né, a cadeira de algoritmo com outras linguagens, como Pascal, é o famoso mod. Tá? Então, o porcento no C, assim como no Java também é o mesmo caractere, ele pega o resto da divisão, quando é inteira. Como assim? Olha para cá, mais uma vez. 5 dividido por 2. Mas esse dividido por 2 não é o dividido por 2 do real, que é a fração. É aquele Lzinho que você coloca assim, 5, 2 ao Lzinho. Aí você pega, aí 5 dividido por 2, 2, porque 2 vezes 2, 4, o resto 1, concorda? Então pronto, quando você coloca 5 por 102, ele retorna 1. Porque 1 é o resto da divisão de 5 por 2. Então, 5/2 retorna o quociente, o resultado da divisão. Se eu quiser o resto da divisão, porcento. O porcento, esse resto da divisão, é um pulo de gato da matemática fenomenal. Através desse porcento é que eu resolvo diversos problemas, inclusive o das notas, né, o do sistema lá do caixa eletrônico. Tá ok? Então, né, o Hélio já está rindo ali, que deve ter sacado depois, né, já entendeu? Precisei de for.
Fiz Z de F, não, né? Foi só cachola. Então, a mesma coisa. O porcento é um pulo do gato muito grande. O porcento, por exemplo, é o que ajuda a determinar se o número é par ou ímpar. Não agora, porque vocês não viram ainda o F. Mas quando vocês virem o F, o primeiro exercício vai ser, né, receba o número e determine se o número é par ou ímpar. Ora, quando é que o número é par? Quando o resto da divisão... Não, por 2 é 0, é qualquer divisão. Quando é divisão por 2 é 0. Ou seja, quando eu fizer x% 2, foi igual a 0 o resto. É igual mesmo, são dois iguais para comparar. Quando o resto é 1, significa que o número é ímpar. Tá, ok? Então, vocês vão usar muito isso aqui, né? Não só aqui, mas em cadeira de cálculo, matemática, tá, estatística, vão usar muito esse tipo de operação, para pegar o resto da divisão. Tá? Então, depois testem aí para vocês verem, mas como eu estou dizendo, eu retorno o resto. Se eu pegar 10, né, e dividir por exemplo, 6, né? Então, 10 por 6 dá 1, né? Aí 6 vezes 1, 6, o resto é 4. Então, 10% 6 retorna 4, gera o valor 4 como saída, como resultado. Tá bom? Pois é, né? Então, agrupamento é só explicando que, assim como na matemática, eu posso agrupar as operações, né, para fazer a operação matemática de forma correta. Lembrando aqui a questão, por exemplo, da média. Se eu quero pegar a média de dois números, né, e aí pegar essa soma para dividir por 2, eu tenho que colocar essa soma nos parênteses, né? Porque senão, se eu colocar só x mais y dividido por 2, ele vai pegar só o y e dividir por 2, e depois é que ele vai somar, ou seja, a questão da precedência matemática. Então, na média, quando você vai fazer, você sempre coloca um parêntese, exatamente porque você primeiro tem que somar x e y. Aí depois que você soma esses dois valores, é que eu vou dividir o resultado por 2. Tá? Então, aqui, diferente da matemática, eu não tenho aquela história do colchete e das chaves, né, que você tem na matemática, você está montando expressão. É tudo parêntese. Aí você pode usar quantos parênteses você quiser, não tem limite. Então, eu posso colocar uma expressão matemática tipo x mais, aí parênteses 2, menos 3, aí parênteses, vezes parênteses. Pode usar do jeito que quiser, realmente fazer uma expressão doidona matemática, de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, a última questão, ela tem um parêntese, né, exatamente na operação do Q1 e Q2, ou seja, da carga das duas partículas. Então, na hora que você vai montar a fórmula, vai ser do jeito que está lá. Você vai criar uma variável chamada Q1, outra variável Q2, outra variável K, que é o vácuo, e outra variável que é a distância. Então, você vai fazer a operação exatamente K vezes, aí parêntese, Q1 vezes Q2, aí fecha parêntese, dividido por 2. Dividido por D ao quadrado. Né? Que aí, nesse caso, D ao quadrado, você tem duas formas de usar. Né? Você pode usar D vezes D, porque D ao quadrado é D vezes D, ou usar o pol. Né? Quem já se antecipou, já deve ter visto como usar o pol também. Tá? Que é uma função matemática, a qual eu não mostro aqui em sala, mas que os exercícios cobram. Né? Então, você tem que descobrir como fazer potência e como fazer raiz quadrada. Tá? Hã? Não, o pol pode, porque a questão pede lá para você pode usar para o pol. Até porque o pol não é um conceito, é só uma operação matemática como essas daqui. Tá? Apenas é uma função, para ser mais preciso. Tá bom? Incremento e decremento é que são comandos mais invocados de entender. Eu tenho um exemplo para explicar. O incremento, quando é mais, aumenta uma unidade, e o menos, decrementa uma unidade. Eu sei, como assim, professor? Vamos entender. Para cá, para entender. Para cá. Eu tenho ali uma variável chamada I. Tipo de dado? Inteiro. Recebe que valor inicial? 1. E eu faço o quê? Print o valor de I, concorda? Só que I, depois do I, tem uma operaçãozinha que é escrito o quê? Mais. O que é que significa? Olha só a sacada. Olha você assistindo aqui. Olha a sacada. O mais está vindo antes ou depois da variável? Depois. Então, significa o seguinte, que o mais, a operação de incremento, só será efetuada depois de executar a linha inteira. Vou repetir. Quando você tem o incremento ou menos, né, o decremento, depois da variável, ele primeiro vai executar a linha, o comando, e só depois é que ele vai mudar o valor, aumentando, no caso, mais 1, né, porque o mais sempre é de 1 em 1. Em outras palavras, esse print, então, primeiro imprime o valor 1. Depois terminou esse print, terminei de imprimir o 1. Aí eu vou agora e mudo o valor de I, que era de 1 para 2. Mas na tela mostra 1. Mostra o numeral 1. Tá ok?
O outro, que é o caso do J, é diferente. O J, o mais vem o quê? Antes. Então significa, por né, lógica, que eu vou primeiro mudar o valor da variável, ou seja, aumentar ele em mais 1, para daí eu executar a linha que eu estou querendo. Então observe que a posição do mais vai dizer se eu vou fazer a operação de incremento, ou seja, aumentar mais 1, ou de decremento, se fosse menos, de reduzir menos 1, antes ou depois de executar a linha completa. Então, do jeito que está aqui no J, ele vai primeiro pegar o valor de J e somar 1. Vai ficar o que agora? 2. Terminou o incremento? Terminou. Agora imprime, agora faz a linha, que é o quê? Imprimir esse valor. Aí imprime 2. No final, tanto I quanto J vão estar com o valor 2. Apenas a diferença é quando foi feita essa operação. Se foi antes de imprimir ou depois de imprimir. Tá? Só isso. Tá ok? Então essa é a questão da posição do mais, né, e do menos. A diferença do mais pro menos já é óbvia, né? Porque o menos vai diminuindo de 1 em 1. O mais vai aumentando o número de 1 em 1. Então se eu tiver uma variável int x recebe 1, e eu tenho depois, né, x++, e eu aumentei então o valor em quanto? Em 3 unidades. Então agora x é 4. Tá ok? Cada vez que for chamando mais, ele vai aumentando de 1 em 1. Quando for chamando menos, é de menos 1. Tá ok? O mais e o menos só faz sentido no mundo dos inteiros. Então, vocês não vão ver uma variável float tendo, né, mais. Por exemplo, float x recebe 10, ainda que seja um valor inteiro, recebe 10. Eu faço x mais. Não faz sentido, porque o mais só faz sentido com a operação inteira. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Funciona, mas apenas não faz sentido. Então você vai ver que a gente utiliza esses incrementos e decrementos só com contadores, que geralmente são inteiros. Você nunca tem meio produto, ou você tem um produto ou você não tem nenhum, tá? Então, né, você vai usar geralmente nesses casos, tá? Deu para entender a diferença do mais antes do mais depois? Então, mais antes, mais uma vez, significa o quê? Como é o caso do J. Eu vou primeiro fazer esse incremento, ou seja, aumentar o valor em mais 1 da variável, para depois eu executar a linha, que nesse caso é um print. Tá? Daí já aqui no caso do I, que vem depois, não, eu primeiro faço a linha, executo a linha, e no final, depois executei, pronto. Aí agora eu mudo o valor do I aumentando mais 1. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Para encerrar, aqui eu vou montar um exemplo aqui dinâmico. Tá? Só fazer assim, por exemplo, ó, int x, y, z. Tá? Eu faço assim, x recebe 10. Não, aqui é meu Visual Studio. Visual Studio Professional Edition, né, Hardcore. Visual Studio Tropa de Elite Edition. Tá? Então, x recebe 10, y recebe, por exemplo, 15. E eu faço isso agora, ó. Z recebe mais y mais x mais. Qual o resultado desse cálculo? Qual é o resultado de Z, no caso, né? Z vai receber que valor? 26? 27? Opa, começou. 25, 26, 27, e aí? Quem dá mais? Mais Y, desse jeito mesmo. Ele entende. Então, ó, o que vai acontecer na verdade? Resumindo aqui, o Y tem o mais antes, né? Sim ou não? E o X tem o mais depois. Então, o que acontece? O Y eu vou aumentar mais 1. Então, o Y era 15, passou a ser quanto? 16. Então, pronto, 16. O mais do X é só depois, né? Então não me interessa mais. Então agora o que é que eu vou fazer? Executar a linha. 16 mais 10, porque o X não mudou o valor ainda, 26. Aí no final terminei, o Z recebeu 26. Agora o que é que eu vou fazer? Mudar o valor de X. Né? Que então aí o X passa a ser 11. Tá ok? Cuidado, o Z não passa a ser 27, porque eu já fiz a operação. Quando eu executei a operação, acabou. Ele já jogou o valor 26 lá no Z. Aí depois disso, o mais só vai mudar o valor de X. Tá? Em outras palavras, o que o mais faz é isso aqui, ó. X a mesma coisa dizer o seguinte, ó. Faltou, recebe. Pronto.
X mais mais, eu coloco dizer que X recebe X mais 1, né? O valor atual de X mais 1. Tá ok? Mas isso é feito depois do comando. Tá? Dúvidas? Yes. Depois que ele terminou de executar a linha, ele vai mudar o valor de X e vai virar 11. Isso, exatamente. Aí no final, Y é 16, Z é 26 e X é 11. Tá ok? É isso mesmo. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Oi? eu coloquei o x aí coloquei o mais depois. Aí no final eu peço para ele exibir o valor de x, ele vai retornar o valor já alterado. Já alterado. Ele altera essa linha aqui, o X++, ele já faz a mudança do valor e já joga de volta em X. Print X ele já mostrava 11. Tá? Com certeza. Se eu chegar e fizer isso aqui, né, lembrando até, né, aqui, ó, colocar assim, printf, %i, né, porque é inteiro. Ia colocar X, pronto, desse jeito aqui, volta e vírgula, claro, ele imprime já 11, porque na linha anterior ele teve seu valor mudado. Tá ok? No caso, assim, eu coloco ainda mais, eu coloco, vou falar, mais 15, tipo assim. Não entendi, como é? Depois do X mais, eu escrevo mais 15. Beleza, vamos lá, vou colocar aqui. O Di tá falando o seguinte, ó, aqui, ó, eu coloco mais 15. Pode, pronto. O que é que tem? Eu quero saber se ele vai, apesar do X, mas vai não ser o último. Não interessa, ele vai executar a linha toda. Então, nesse caso, o que é que ele vai fazer? Quem é que vai mudar o valor antes de executar a soma, né? O Y, porque o mais 10 está antes. Então, de 15 vai para 16, concorda? Z agora vai ser o quê? 16 do Y, mais 10 do X, que o X não mudou ainda, mais 15. Então, fica 15, 16, 31, 31, 41. Então, Z passa a ser 41. Daí depois o X vai para 11. Tá? Então, ele executa a linha toda, até o ponto e vírgula. Terminou, aí que ele vai mudar. Tá ok? E se eu fizesse isso aqui, ó... Se eu fizesse isso aqui, ó, significaria o quê, ó? Se eu fizesse isso, ó. Do jeito que está aqui, o que é que ele vai fazer agora? Tem algum mais ou menos antes da variável? Não. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai primeiro executar como se não tivesse o mais, né? Ou seja, vai pegar o Y, que é 15, somar com X, que é 10, somar com 15, que é o número. Então, ficaria 45. Aí, terminou a linha, terminou o cálculo, não terminei de atribuir o valor a Z? Pronto, agora eu vou fazer o Y++ e o X++. Ou seja, o Y passa a ser 16 e o X, 11. Tá? Diga, pode mandar. Professor, eu não vejo utilidade de mais antes da constante. Você só vai ver isso, na verdade, no terceiro semestre. Em estrutura de dados, quando você estiver vendo como controlar uma lista, aí você vai ver que você vai usar muito essa questão de incremento e decremento. Às vezes, tu quer fazer a operação antes dele executar a linha. E em alguns momentos depois. Então, tu só vai ver diferença mesmo assim de uso de ter o mais antes quando tiver estrutura de dados. Até lá, realmente eu concordo com você. Pro nível que vocês vão ver aqui, e o nível que vocês vão ver em programação orientada a objeto, você realmente sempre usa o mais depois, tá? Então realmente não faz tanto impacto, tá ok? Mas depois de estrutura de dados, não, você vai ver que você tem algumas situações, você tem que usar o mais ou menos antes e não depois, tá bom? Não, mas é que tá, como a gente vai colocar ela numa linha separada, só X++, tanto faz X++ ou mais X, é só ela naquela linha. Né? Ela não é dentro de um cálculo, colocar a estrutura de dados. Dentro de estrutura de dados, a gente vai ver que é dentro de uma estrutura chamada vetor. Aí é outra história. Vocês vão ver um pouquinho de vetor no final do semestre. Tá? Mas vocês vão ver realmente que eu tenho... Ô, Didi! Ô, Didi, você desligou o cabo? Não é aí não! Aqui, rapaz, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Ô, Didi... Se quer aparecer, me avisa. Eu peço pra você vir com um abacaxi na cabeça. Pelo amor de Deus, vem aqui dançar pavor misterioso. Oh, pelo amor de Deus. Facinho, você chama atenção. Tá? Nem precisa, né, Wesley? Basta ele vir com aquele externo dele, né? Bem social, né? Já é suficiente, né? Alguma dúvida a mais? Posso continuar? Sim? Pois não, pode perguntar. Se a gente colocar tipo X, mais, é um erro. Não, é um erro, ele não aceita. Se eu quiser incrementar duas vezes, eu tenho que fazer realmente X mais 2 ou X mais 3. O mais, assim como menos, só vai ser sempre de 1 em 1. É uma boa pergunta. Então, algumas pessoas chegam, professor, eu quero aumentar de 2 em 2 unidades. Você realmente vai ter que fazer, né, assim, né, X
mais 2 mesmo, tá? O x mais 3, x mais 4, de acordo com a necessidade. Eu vou dizer para você que daqui a algum tempinho a gente vai ver, acho que é o próximo slide, a gente vai ver que eu tenho uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, legal de fazer isso. Mas ainda assim não chega a facilidade do mais nem do menos. Tá ok? Mas infelizmente não tem. Realmente se eu colocar, né, por exemplo, 4 mais eu entender que seria 2, né? Mas mais, não entende. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta adicional? Nenhum, parece continuar? Então, fechar aqui minimizar, na verdade, meu Visual Studio, né, Tropa de Elite Professional Edition. Então, beleza. Então, conversão de valores, tá? É um recurso que aqui vocês vão usar de forma razoável, mas que no próximo semestre vocês vão usar demais em PO, em Programação ao Objeto. Você pode converter um número que é inteiro para float, um float para inteiro, etc. Então, como converter? Muito difícil, muito difícil. Pode dizer o contrário. É só você colocar o tipo de dado que você quer converter e a variável com outro valor. Como assim, professor? Melhor do que ler o slide, ó. Colocar aqui, ó. Pronto. Int i recebe 10, tá vendo? Então, i recebeu 10. Char j. Char pode ser para número. Lembra que a gente comentou que pode ser para representar pequenos números até 128? Tem lá, quem lembra da aula passada, na tabelinha tinha lá. Char pode guardar números de menos 128 até mais 127, faz a memória. E aí, ou seja, eu quero converter o i, que é inteiro, o valor que está em i, que é inteiro, e jogar nessa variável char. Só que você concorda comigo que o inteiro não ocupa mais espaço? Lembra que a gente viu que o inteiro é 4 bytes, enquanto o char é só 1 byte? Então, como eu tenho esse problema de espaço, eu não posso simplesmente jogar o valor, porque senão eu poderia cortar, poderia perder o valor. Então, o que é que eu faço? Eu tento converter. A conversão é dessa forma, ó. Eu digo qual é o tipo de dados que eu vou converter o valor, dentro de parênteses, e depois qual o valor que vai ser convertido, ou seja, i é inteiro. Então, o que tiver dentro de i, eu vou converter para char, e daí eu vou jogar dentro de j. É só isso que eu estou fazendo. Eu estou convertendo de x para outro. Como aqui também, ó. Eu comecei com double x, ó, 1.5, e aí eu quero jogar agora o x, o valor de x, né, 1.5, dentro de uma variável inteira, y. Aí vai acontecer a mesma coisa da divisão. Ele corta o número, né, e vai ficar só 1, exatamente. É isso mesmo. Tá, mas eu converti o número. Se eu tentar fazer uma atribuição direta, ele dá erro. Se eu não colocar isso aqui, ele dá errado. Se eu colocar int y recebe x, ele vai dizer que dá erro. Ele vai dizer que não pode converter de double ou de float, né, para int. Então, para converter, eu tenho que usar esse formato aqui, ó, parêntese, o tipo para qual eu vou converter, e aí o valor original, né, o valor, né, inicial. Como o caso aqui, né, eu tenho o valor inicial double, float, pode ser float, dá na mesma, tá? Então eu tenho 1.5, quero converter para inteiro. Então, int e o valor original, e double e float, como nesse exemplo, tá? A última linha aqui, ele não tem uma conversão explícita, ó, tá vendo, ó? Ih, professor, não tem uns parênteses não, ó. Por quê? Por que não tem os parênteses, professor? Que história é essa? Porque eu estou saindo de um conjunto mais restrito para um conjunto mais geral. Como assim, professor? Entendi não. Presta atenção. Olha para cá, para cá. Int é 4 bilhões, lembra? 2 bilhões, 2 trilhões e tal. Lembra que eu comentei do short? Que o short reduz pela metade, né, o espaço e, consequentemente, diminui o intervalo de números. Então, o que acontece? Eu tenho um número, então, que é menor, que é dentro de um conjunto menor, que é 123. Eu quero jogar esse número num conjunto maior. Ora, se aquele conjunto menor não está dentro do conjunto maior, então o short não é apenas um subconjunto do int, como se eu tivesse assim um int e dentro aqui o short. Ou ainda, um exemplo que não está aqui, mas que é a mesma linha. Eu quero converter agora o contrário. Eu quero de inteiro para float ou double. Eu não preciso fazer nenhuma conversão, porque todo inteiro não é também um float, não está dentro do conjunto dos números reais. Então, por isso que eu não preciso converter explicitamente. Eu faço atribuição direta, ó. Eu faço atribuição direta porque eu não preciso me preocupar, porque eu estou pegando o valor num conjunto mais restrito, que é os inteiros, e jogando num conjunto maior, mais amplo, que é o real. Mas continua sendo o mesmo número. Então, eu não preciso dizer agora o contrário, não. Se eu estiver saindo do real, né, como o caso aqui do segundo exemplo, e indo para o inteiro, como tem alguns valores no mundo dos reais que não existem no mundo dos inteiros, eu tenho que converter, porque senão dá problema. Só por isso. Tá ok? Então, geralmente, de inteiro para float, de inteiro para double, você jamais terá problema. Porque você está saindo de um conjunto mais limitado para um conjunto mais, né, que engloba mais valores. Agora, o contrário não é verdadeiro. E, por isso, por contrário, eu tenho que fazer a conversão. Tá bom? Sim? Não, é você. Não, porque já faz tempo
Então tá, vai, manda ver. No caso aqui, o senhor está convertendo o inteiro I para chá e jogando em J. Exato, certo. Se eu fizesse apenas a conversão do I já seria um chá. É porque na verdade é o seguinte, quando eu criei o I, eu não disse que ele já é inteiro. Depois que eu digo que o I é inteiro, eu não posso mais mudar o tipo de dado de I. Se eu quiser mudar o valor que está dentro de I para um char, eu tenho que criar uma outra variável com tipo char, para daí eu mover para dentro. Entendeu? E quando eu crio uma variável com tipo, ela fica com aquele tipo até o final. Então, no começo do programa, eu declarei um float x, eu não posso chegar na metade do programa e dizer, não, agora eu quero que x seja inteiro. Não posso. Se eu declarei que x é float, até o final do programa, x é float. Mas se não é preciso, como a gente viu nas aulas passadas, até o final daquele escopo, onde x foi criado, x é float. Tá? Então, é nessa linha. Tá ok? Respondido? Tá? Diga. Jadova. Sim, aqui. Não tem problema, ele cortava tudo. Só guardava aqui no Y o quê? Só a parte inteira mesmo. Tá? Então, se eu tivesse um número assim, 152.431, no Y ele guardava só 152. Sem arredondamento, sem nada. Ele corta mesmo. Tá? Corta mesmo a parte decimal. Tá bom? Professor, e se um chá receber um caractere? Aí você não consegue converter para inteiro, dá errado. Dá erro. Tá? Você só consegue converter inteiro para chá quando é número. Quando é caractere, aí não tem como. Tá bom? E aí, professor, ali o senhor utilizou o comando short, mas você não declarou o tipo da variável. Por padrão é short int. Quando você só diz short é int, quando diz long só é int também. Tá? Então padrão, tá bem, excelente pergunta. Eu não coloquei aqui porque por padrão a linguagem que você escreve só short, eu já entendi que é inteiro, é um padrão da linguagem. Tá bom? Não é eu que escolhi nada não, padrão mesmo da linguagem sempre. Tá bom? Alguma pergunta? Pode perguntar. Não sei se é em C, mas eu acho que eu vi em outra linguagem que você pega essa digita, por exemplo, um chá, então se tu converte para inteira, ele guarda um número. Exatamente, mas não é aqui no caso. Tá? Não dessa forma. Eu posso converter ele, mas não é dessa forma que você está vendo. Tem outras formas, porque na verdade ele armazena, não é nem no padrão ASCII. Ele armazena o número no padrão que ele chama /U, aí dá um número, né, meio doidão. Tá? No ASCII quem faz é o Java. O Java você pode fazer isso. Aí o Java ele retorna o código realmente na tabela. Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? E Aslan, tranquilo? Você não rugiu ainda hoje? Não, nenhuma? Vamos continuar então? Ok, Thiago? Tudo bem. Eu acho que dispensa comentários. Né? Porque se você nessa altura do campeonato não souber nessas operações, você está no canto errado. Porque você tem que voltar lá para as aulas da titia Leia de matemática. Tá? Mas a única operação importante de frisar aqui é o diferente. Tá? Diferente não tem um símbolo diferente no teclado, então é exclamação igual no caso do C++. Tá? Não há suporte, embora matematicamente correto, do maior e menor juntos. Tá, ok? Querendo ou não, se o número é maior ou menor, é porque é diferente, não é isso? Se eu pegar x maior ou menor do que 10, eu estou, na verdade, dizendo o quê? Que eu quero um x diferente de 10. Tá? Então, embora matematicamente estivesse correto, mas o C não suporta. Tá? Para diferente tem que ser realmente exclamação igual. Esses operadores vocês não vão usar agora, porque vocês não viram o if ainda. Né? Vocês só vão usar lá no if, que é basicamente, se média for maior ou igual a 7, então faça alguma coisa. Tá? E vocês só vão ver lá. Aqui só estão antecipando os símbolos para vocês já se familiarizando. Tá? Somente com igual e diferente, que são realmente, né, não convencionais, frente ao que vocês estão acostumados lá na matemática. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso continuar? Muito bem, então vamos avançando. Tá? Essa parte aqui que eu disse para ti que facilitava um pouquinho para você atribuir quando você quer aumentar ou diminuir de um valor diferente. Essa operação chama-se atribuição composta. É o fino da bossa, Didi, para os desenvolvedores, né, bons. Então o cara, quando vai fazer uma operação boa que usa isso aqui, que você vê o código, você diz assim, caralho, o cara se garante. Tá? Por quê? Porque a atribuição composta não é um recurso que qualquer um utiliza. Não por ser difícil, pelo contrário, é simples. Mas é falta de conhecimento mesmo. O que significa cada atribuição composta dessa? Vocês estão vendo ali, ó, adição e atribuição. Subtração e atribuição. Multiplicação e atribuição e tal. O que significa? Significa o seguinte, ó. Se eu escrevo... Ops, cadê o... Aqui, meu Visual Studio.
Se eu escrevo isso aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui. Isso aqui é o Visual Studio Tropa de Elite Edition. Tá? Então, aqui, ó. Vou escrever agora, ó. X mais... Assim, faltou o primeiro valor inicial, né? X recebe 10. Eu faço agora assim, ó. X mais igual 3. O que é que ele vai fazer? Olha só que legal, ó. Ele vai pegar X, vai somar, porque a operação que tem é soma. Soma com o número que vem depois. Qual é o número que vem depois? 3. Então, X, né, que é 10, vai ter o valor 10. Soma com 3, fica quanto? Aí ele pega esse 13 e joga em X, automaticamente. Em outras palavras, essa linha que está aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. X recebe X mais 3. É a mesma coisa. Só que mais elegante. Só que mais, né, profissional. Tá ok? Se eu colocar o menos aqui, ó, fizer X menos igual 3. É a mesma coisa eu fazer isso aqui, né? Ou seja, X vai ser 7. Ok? É assim que funciona. Assim com a multiplicação, com a divisão e com o porcento. Tá bem? Então, se eu colocar porcento igual a alguma coisa, ele vai pegar aquele número, vai dividir, pega o resto da divisão e joga na variável. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, 10. Pronto, fazer isso aqui. Porcento igual a 3. É a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, ó. Ou seja, 1, né? Porque 3 vezes 3, 9, né? Resto, então 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, resto 1. Tá? Então, a mesma coisa. Tá bom? Então, mas esse é muito mais elegante. Adoraria, vamos dizer assim, numa prova, né? É claro, né? Não é que você vai forçar a barra tentando usar. Mas se porventura tiver algum cenário que você pode usar, claro que é muito mais elegante você usar essa solução. Tá? E claro, não é só com valor fixo, tá? No exemplo aqui do slide, deixa eu voltar aqui para mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho, ó, posso usar valores de variáveis também, ó. Tá vendo, ó? Ó, B menos igual, aí ó, A menos 2, ou seja, eu faço A menos 2, gera um valor. Aí eu pego B menos esse valor que ele gerou e pego o resultado e jogo em B. Então eu posso colocar, não precisa ser um valor fixo, eu posso colocar uma expressão matemática que ele faz o cálculo e depois joga o resultado em B, subtraindo, na verdade, de B, nesse exemplo aqui. Tá ok? Então aqui, ó, estou usando mais igual, A vai passar a ser 15. Aqui no B, ó, B recebe 20, aí tem B menos igual a A menos 2. A era 15, né? Então A menos 2, 13. Então fica 20 menos 13, 7. Então B recebe o valor 7, tá? E aqui o C, ó, fazendo com mod, né, com o resto da divisão. C é 7, C por cento igual a 4, ou seja, C dividido por 4 dá 1, resto 3. Então C recebe o valor 3, ele imprime 3 aqui na tela. Tá? Só isso. Ok? É, claro, não substitui, assim, você pode, se quiser, claro, usar as operações normais. Só que eu acho que à medida que você vai programando, né, vai ficando, essa linha aqui, ó, é muito menos caractere, né, essa linha aqui, e você consegue passar o mesmo cálculo, a mesma informação. Quanto menos caracteres, melhor, né, porque mais legível fica o seu código e mais rápido de entender fica, né, para o desenvolvedor. Tá bom? Então, eu recomendo que vocês pratiquem depois, na medida que o tempo for passando, essa formatação. Mas, claro, nada impede. Se você escrever isso aqui na prova, né, ou em qualquer exercício, ou em qualquer concurso público, ou no ENAD, ou qualquer canto, estaria correto, principalmente no computador, estaria correto, corretíssimo. Roda, que é uma beleza, funciona, do jeito que você espera que funcione. Tá? Apenas é uma forma mais, vamos dizer assim, mais elegante, mais finesse. Tá? Então, seria nessa linha, tá bom? Comentários, eu não vou cobrar comentário em prova porque é ridículo, tá? Não faz sentido, mas é claro, mas eu tenho alunos que gostam de comentar para eu entender a explicação. Eu gosto quando eu vejo isso, porque fica melhor. Às vezes o cara usa uns nomes de variável doida, tal, enfim, aí o cara comenta o código. Comentário, você pode fazer aí a qualquer momento, é para você colocar texto explicando, é uma documentação para que você que está nos assistindo aí, veja e entenda o que o código está apresentando. No Visual Studio fica verdinho, né, que já testou, né, você coloca barra e aí escreve. Fora de qualquer coisa, só barra. Nesse formato aqui, ó. Você chega aqui, por exemplo, no nosso Visual Studio diz assim, ó. Aqui, ó, barra, atribuição composta. Você vinha, professor, usei acento, usei português aí, vai ter problema? Não, nenhum. Porque toda vez que você tem um barra, o que vem depois, o
o compilador já ignora, tá? O que ali é só comentário, ele não executa nada depois do barra barra. É até um recurso que a gente utiliza muito quando a gente está testando um programa. Para evitar de apagar a linha, que pode estar dando problema, você só comenta. Então, por exemplo, rapaz, eu estou tendo um problema, eu quero saber o que meu programa vai fazer se eu tirar essa linha aqui. O que meu programa vai fazer se eu tirar essa linha? Ao invés de você fazer, o que você faria normalmente? Você pega aqui, recorta, né? Pronto, tirei a linha. Só que você ficar fazendo isso, o que geralmente a gente faz? A gente faz só isso, ó. Tuf, aqui, ó, no começo. Tuf, tuf. Pronto. Ou seja, ele entende como que vem dali, ele não usa, então ele salta essa linha. Isso é muito usado quando você está depurando o código. Ou seja, quando você está verificando se o código está correto ou não, você quer, por exemplo, rapaz, se eu não fizer esse trecho, será que, onde está dando erro? Será que nesse trecho aqui eu vou tirar para ver o que acontece? O tirar não precisa você apagar, você só coloca barra barra. Tá? E aí ele já comenta, aquela linha não é executada. Não precisa porque é um comentário. Como eu disse, a partir do barra barra, o que vier depois ele ignora. Tá? Tudo. Mas lembrando que é só uma linha. O barra barra é só uma linha. O outro, que é o barra asterisco, aí é um conjunto de linhas até eu fechar, mas já vou explicar dele. Tá? Se eu colocar uma barra asterisco, comentar ou colocar uma barra asterisco fechar, ele vai ler, vai saltar o comentário. Ele salta todo esse bloco. Você... mesmo estando na mesma linha, tem desenvolvedor que gosta de colocar, não usar o barra barra, de usar realmente o barra asterisco, ainda que seja uma linha só, tá? Mas, portanto, faz uma linha só, ou 200 linhas, ele ignora tudo ali, tá? Ele vai realmente até o ponto onde tem o asterisco barra fechando. Aí, quando fecha, é que ele continua a execução. Alguém ia perguntar? Se eu estou na prova, eu errei alguma coisa, ou está com barra barra? Pode ser, provavelmente, você chegou a... Claro que você pode razonar na prova, né? Mas se quiser, eu tenho aluno que faz isso. Então, aluno que chega, rapaz, essa linha aqui, eu errei aqui, não quero perder tempo rasurando, aí eu coloco barra barra. Pronto, aí eu entendo, né, que eu comento. Claro, lembrando que a prova, né, tem que ser a caneta, você pode fazer a lápis, eu não aceito reclamações, realmente, porque senão o cara podia, depois da nota, né, o cara colocar barra barra lápis, né, e não dá certo. Tá? Mas eu aceito, tá? Até porque num programa de verdade, você colocar barra barra, ele salta. É muito comum. Quem está fazendo trabalho, né, quando for fazer na verdade vou lançar no trabalho, né, mas quando for fazer o trabalho, é muito comum você, ao invés de você escrever o programa todo grande, né, você começa com partes menores. Aí, poxa, beleza, eu terminei até aqui, agora eu quero ver se essa linha aqui está dando errado, você vai lá, barra barra, e já vê se ela está não funcionando mesmo, se ela está impactando na geração lá do erro que você está vendo, tá bom? O comentários de bloco, esse asterisco aqui, é só o seguinte, porque se eu apertar um Enter aqui e escrever qualquer coisa aqui, ó, se eu chegar, pronto, tirar esse comentário aqui, chegar nessa linha aqui, ó, atribuição composta, apertar Enter, escrever qualquer coisa, já não está comentado, aí vai dar um erro, porque ele não vai reconhecer isso. Se eu fizer um comentário com múltiplas linhas, eu faço isso, ó, eu venho aqui, coloco barra asterisco, e aí onde terminar, eu coloco asterisco barra. Asterisco barra, pronto, ó. Então eu entendo que tudo que tiver, independente de quanto linha, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso colocar aqui, fazer enters, e blá, não tem problema algum. Chegou aqui, o que vier logo depois daqui, ele já vai executar como comando. Tá, mas antes disso, tudo aqui dali é verdinho, é comentário, e ele não vai executar, só para documentação sua. Claro, diga aí. Exatamente. Como é que ele vai saber quando acaba o... É porque quando você manda para o interpretador, para o compilador, que é o programa que converte o nosso programa em zeros e uns, em um programa executável, ele vai lendo o conteúdo do arquivo. Aí toda vez que ele identifica um asterisco, um barra asterisco abrindo, ele vai procurando os caracteres até encontrar um asterisco barra fechando. Entendeu? Aí quando ele fecha, ele tem que, pronto, dali eu ignoro e vou continuar a execução. Então, por isso que eu não preciso de ponto e vírgula, porque ele já saca, quando é barra barra, ele já entende que na próxima linha ele continua, né, a tentar executar, e quando é barra asterisco, ele vai procurar o outro asterisco barra fechando. Até lá, tem até um erro, às vezes, acidental, a pessoa esquece isso aqui, ó. A pessoa comenta, aí a pessoa, depois eu vou tirar o comentário, aí a pessoa esquece de tirar o lá de cima, por exemplo, ó. Aí isso aqui tudo é comentado, isso aqui tudo tá verde, ó. Não funciona nada disso, porque você não fechou, e quando você não fechar o asterisco barra, tudo que tiver abaixo vai ficar verde lá no Visual Studio, porque tudo é comentário. Tá? Pelo menos na visão dele, né? Aí você vai lá e ajusta corretamente. Respondido? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Pode perguntar, a hora é essa mesmo. Nenhuma? Tudo bem, então vamos continuar. Tá? Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação.
Momento importante da aula de hoje, para a gente encerrar a parte de conceitos e aí fazer, acho que dá tempo, deixa eu ver, dá tempo para fazer um queimando a pestana no mínimo. Tá, que é um exercício em sala que a gente vai fazer já treinando essas coisas que a gente está vendo aqui, né? Quem pegou o módulo deve ter visto lá alguns exercícios básicos, né, exatamente do queimando a pestana. Então, mas vamos lá, como fazer entrada e saída? A entrada, eu já antecipei tudo, tá? Então, quem já assistiu os vídeos, quem ficou, né, aos finais das aulas e tal, que a gente foi explicando o printf, eu já mostrei tudo, não tem nada de novo em relação ao printf, nada, né? Você vai aprender a usar barra N, aprender a colocar variáveis dentro, usando %i, %f, então tudo isso já foi explicado, não tem mais nada do printf. Printf é só isso. Eu vou mostrar, mas o printf se resume a isso, não tem nada de novo. O novo mesmo vai ser o de receber do usuário, porque enfim, até agora, os programas que vocês faziam, a gente sempre declarava os valores já dentro do programa. Só que o legal, claro que o legal é deixar o usuário colocar o valor. Parêntese, neste momento vocês não vão se preocupar com os valores entrados pelo usuário, porque eu sei que alguns aqui já podem pensar assim, professor, imagina que eu vou fazer uma soma de 2 números inteiros, mas o cara digita uma letra. Vocês não vão se preocupar com isso agora, isso é um conhecimento que vocês vão adquirir somente lá para o segundo, para o terceiro semestre, com tratamento de exceção, geralmente é um assunto que a gente vê dentro de orientação a objeto e estrutura de dados. Tá? Então vocês não vão se preocupar com o tipo de dado. Tá? Já fica garantido, registrado até aqui em vídeo, que a pessoa vai entrar com o tipo de dado correto. Ela pode entrar com um valor inválido dentro daquele tipo, mas vocês vão ver isso depois, não é agora. Por exemplo, eu quero somente números positivos, o cara informa um número negativo, mas é inteiro. Então o tipo de dado está correto, apenas não está respeitando a minha lógica do meu problema. Então aí vocês vão aprender como tratar, que é usando o while. Mas no caso de valores totalmente fora do domínio, né, do tipo de dado, por exemplo, espera uma variável inteira, um valor inteiro. O cara digita uma letra, aí não, aí vocês não vão se preocupar com esse tratamento agora. Tá? Eu garanto que sempre os valores que vão receber estão dentro do domínio do tipo de dado da variável. Próximo semestre vocês vão ver um recurso chamado try-cat, tá? Que é um recurso que nós chamamos de tratamento de exceção, que aí permite você verificar se o tipo digitado é o tipo esperado. Se não for, você gera uma mensagem sutil de erro, e aí ou pede de novo, ou fecha o programa, enfim, faz o que você achar melhor, tá bom? Mas é só, né, cenas da próxima temporada, né? Então, na próxima temporada aí vocês vão estar vendo essa parte, tá bom? Próxima temporada, é vídeo, né? Cada semana sai um episódio, então próxima temporada, né? Aguarde aí, vocês vão ver o Didi chorando, tá? Pela equipe dele, tá perdendo lá, né, com a Bravo, tá certo? O negócio vai ser invocado aí, tá? Muito bem. Pois não é, rapaz? É verdade, Didi é uma figura. Mas enfim, ó, olha esse programa. Esse programa, por sinal, eu estou usando já tudo que vocês viram. Então, hoje, esse código 100%, ele é compreensível por vocês. Vocês entendem, por exemplo, que eu estou usando aqui os parênteses, ó, que eu tinha comentado há pouco no vídeo, ó. Eu estou usando os parênteses porque se eu não tivesse o parênteses, o que é que ia acontecer? Ele ia pegar só num 2, dividir por 2, né, porque a divisão vem primeiro, né? E depois o resultado ele ia somar, e não é o que eu quero. A média é a soma dos dois números, e esse resultado é que eu divido por 2. Então, por isso que eu uso parênteses. Poderia ter quantos parênteses eu quisesse, como eu disse, dependendo da operação matemática que você está representando. Tá ok? A questão é que ele calcula a média, imprime, legal, só que o problema é exatamente esse, ó, os números, eles são intrínsecos dentro do programa. Então, se eu pegar o executável lá que ele gera para mim, e eu pegar esse executável e mandar, por exemplo, para ela só ia conseguir tirar a média dos números 10 e 20. Ela não tinha possibilidade, mas eu quero tirar a média de 15 e 30. Ela não teria como. Por quê? Porque o programa está fechado com os valores dentro do programa. E isso não faz sentido. Até porque uma das regras do algoritmo, lembra? O algoritmo pode ter nenhuma, uma ou mais de uma entrada. Só que geralmente, né, você tem algoritmos com mais, né, com uma ou mais de uma entrada. E para isso eu preciso o quê? Entrada que eu diga é o quê? Receber o valor do usuário. E aí a recepção do valor é exatamente através de um comando que nós vamos ver que é o comando de scan, tá? Ou seja, de varredura, né? Que lê aquilo que você digita no teclado. Tá? Então aqui só comentando exatamente da questão da entrada e saída, né? Todo programa tem que ter entrada e saída. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É o que possibilita a interação com o usuário. Então agora que vocês vão poder fazer programas que você manda para o seu amigo, aí o cara bota os valores lá, testa e vê o resultado, então vai ser legal porque você vai conseguir agora fazer esse tipo de programa, tá?
Importante, claro, né? Mas você pode desbloquear isso aí, tá? E nem é para todo programa, não. É importante avisar, lembrar, na verdade, que eu já citei isso, né? Que a biblioteca para incluir, lembra lá no include, não pode esquecer da stdio. Stdio é a biblioteca que você tem que ter para usar tanto printf quanto scanf. Basta uma vez, include stdio, que eu vou ter os dois comandos à minha disposição. Né? Não pode esquecer. Se você colocar lá prints bonitões, a questão toda correta, mas esquecer include stdio, não vai funcionar. Tá? E aí, consequentemente, a questão, né, não estará 100% correta. Tá claro que um erro a gente considera ainda parte, mas não é legal. Então, porque o programa não roda e o que você quer é o programa rodando de acordo com as suas necessidades. Tá bom? Então, lembre-se exatamente da stdio. Né? Include, jogo da hashtag, né? A include stdio, né? Dentro dos símbolozinhos. E você tem duas funções que eu comentei. Você tem o printf, que eu já expliquei praticamente tudo, e o scanf, que é o que a gente vai realmente focar nessa aula de hoje. Diga. Pode pesar, então, sim, claro. Deixa eu... Aqui? Não, na média. Sim, claro. Quando tu já falou ali, o double. Aqui. Pois é, quando foi imprimir, tu falou, porcentagem F, para ser LF. Era para ser LF. Tá errado. Assim como também aqui, ó, eu acabei declarando de novo, ó. Né, eu esqueci de tirar os índios, que eu não coloquei aqui em cima, né, ó. Tá certo? Então aqui você desconsidera. Tá ok? O LF, se for W, é LF. Mas, como assim, eu não vou exigir um tipo de dado quando for quebrado, você pode usar double ou float, tá? Então fica a seu cargo. Se você usar o double, você lembra de LF. Se usar float, só o %F mesmo já é suficiente, tá ok? A gente já vai falar sobre isso aqui até no slide, tá? Então, voltando aqui. Então, ó, como é que funciona o scanf? O scanf, por sinal, tem só uma característica muito importante, né, de quem já utilizou. O scanf é o único comando do semestre inteiro, que quando você for dizer a variável que você vai manipular no scanf, ou seja, a variável onde vai ser jogado o valor que o usuário digita, você obrigatoriamente, ó para mim, ó, você para cá, ó para cá, obrigatoriamente você tem que usar o símbolo do i comercial. Professor, não sei fazer o símbolo do e-comercial. Tem gente que já chegou para mim já com essa dificuldade. Sugestão, você tem uma semana para treinar. Tá? Então você pega o caderno de caligrafia e vai fazendo lá o símbolozinho do e-comercial. Mas é o único comando onde a variável que você vai trabalhar, que no caso vai receber o valor que o usuário digita, você antes da variável você coloca um e-comercial. Isso eu não vou poder explicar agora por quê. Você só vai entender isso no quarto semestre, numa cadeira chamada Linguagem de Programação. Mas eu posso adiantar que tem a ver com questão de alocação de memória e conceito de ponteiros, coisa que vocês não vão ver até esse momento, até o módulo 4, ou módulo 4 não, até o quarto semestre, tá ok? Então, é por isso que eu tenho esse comercial, mas depois que alguém tiver curiosidade, estiver avançando na cadeira, estiver sabendo um pouco mais de memória e quiser conversar sobre isso, eu posso explicar, não é no outro mundo não, mas é um negócio que realmente exige um conhecimento mais apurado, coisa que vocês vão ter daqui a mais ou menos uns 4 meses, no final do semestre. Se você chegar perguntando sobre isso aqui, já daria para responder de uma forma mais tranquila para você compreender. Tá ok? Alguém levantou o braço e ia perguntar. Chamava de quê? Clave de sol. É igual o sustenido lá, né? Que a gente chama de hashtag, né? Mas enfim, esse comercial aí. A gente vai comercial. Olha pra cá. Didi, por favor, você pode sentar, tá atrapalhando a aula. Cara, quer aparecer bem impressionante. Ó pra cá, ó, onde está a sacada, ó? No 1 e no 2 são inteiros, né? Então, aqueles porcento que vocês aprenderam, continua valendo aqui. Porcento I para inteiro, porcento C para char, porcento F para float, porcento LF para W, continua valendo tudo igual. A diferença é só o seguinte, ó. Você nunca vai ter texto. Cuidado, é um erro primário que às vezes as pessoas pensam em colocar. Coloca um texto aqui, tipo, digite o valor. Não existe isso no scanf. Scanf só serve para receber um valor. Se você quer um texto antes, você coloca um printf antes. Como tá, né? Aqui não aparece, mas você colocar aqui. Printf, digite os dois números. Aí embaixo coloca scanf no 1, scanf no 2. Agora, observe aqui, ó. Então, eu só coloco aspa dupla, porcento, o tipo de dado que eu espero receber, no caso inteiro. E aí a variável com quem antes? Ó, com o i comercial.
que este comando está fazendo? Ele vai pegar, o cursor fica piscando lá na tela. Quando o usuário digitar, por exemplo, 10 e Enter, ele vai pegar o valor 10 digitado e vai jogar, ou seja, vai atribuir a variável no 1. É isso que ele está fazendo. O %i aqui é importante para que você digite o tipo de dado esperado. Aqui, como eu disse, vocês não vão se preocupar em tratar caso não fosse. Mas se você quiser testar, se é que alguém aqui já não testou, se você, por exemplo, coloca %i e digita lá na hora do programa executando, digita o número quebrado, ele dá um erro. Ele gera um erro e o programa é encerrado. Ele dá lá memory break, alguma coisa lá, ele dá alguma coisa do tipo. Mas ele gera um erro, ele não aceita. Por quê? Porque eu estava esperando um tipo inteiro e digitei um tipo, né, float. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Eu já vi alguns códigos, né, que tinham scanf, aí, por exemplo, ele tem %i, aí asterisco C, o que é que significa? Depois do scanf, aí abre parênteses, abre aspas duplas, aí %i, asterisco C, aí fecha aspas duplas. Mas não vi, ó. Se depois quiser me mostrar, mas eu de cara não lembro nada sobre isso não. Tá certo? Mas pode mostrar, pode ser que tenha alguma coisa que eu não lembro, tá? Que tenha enferrujado. Tá bom? Mas pra cá, então, ó. Aqui eu tô recebendo a primeira variável. Aqui eu estou recebendo a segunda variável. E estou jogando, né, o valor digitado em cada uma delas, no caso, o tipo inteiro. Depois disso eu faço o cálculo, né? O restante do código não muda, né? Faço o cálculo, imprimo o resultado. Observe que não tem o barra N, né? Então quer dizer que esse valor aqui vai ser impresso aonde, na verdade? Do ladinho, né? Eu poderia colocar um print só, né? Também eu poderia colocar resultado, né? 2 pontos, aí %f, aí vírgula, médio. Também dá na mesma. Apenas coloquei separado, porque me deu vontade. Tá? Mas poderia ser numa linha só, isso você já sabe, já tem maturidade para tal. Tá bom? Mas é importante entender, o mais importante é isso aqui, ó. É o scanf. Tá? E mais uma vez, o scanf você não coloca nada aqui que não seja texto, nada aqui que não seja % e o tipo de dado. Tem alguns alunos que equivocadamente confundem o local do i-comercial. Coloca i-comercial aqui. Não funciona, dá erro. Tem que colocar o i-comercial depois da vírgula, depois das aspas duplas, né? E antes do nome da variável. E junto, viu? Junto. Tá? Tem que separar, mas eu estou dizendo assim, mas entre o comercial e o nome da variável é junto, não tem espaço em branco entre essa, senão dá errado também, tá? Assim como o printf, olha, é o seguinte, poder pode, certo? Você colocaria, basicamente seria o seguinte, você coloca %i, aí dá um espaço, %i, aí depois i no 1, vírgula, i no 2. Só que nem sempre funciona, eu não sei dizer por que exatamente. O console é que tu vai ver mais na frente, que pro C, na verdade C++, a gente não usa o scanf nem o printf, a gente tem os recursos mais bacana, mais legal, que é o CIN e o COUT, tá? Que é o SIN e o COUT que a gente chama. Quando aprender eles, aí tu não vai precisar mais disso, tá? Mas mas assim, de antemão, faça separado, porque algumas ideias não funcionam, entendeu? Então, para evitar dor de cabeça, isso aqui funciona em qualquer uma que você vier. Mas é possível, se você precisar na internet, você vai ver que é mais ou menos dessa forma que eu comentei, tá bom? Sim, sim, só antes do Ellen perguntar, lembrando, caso decimal é ponto. Tá? Então, quando você for fazer, por exemplo, vou receber um float, então é 10,5, na verdade é 10,5. Se colocar vírgula, dá errado. Tá? Diz, Wesley. Quando eu uso o scanf, ele só aceita se tiver um underline S. Por mais que eu trabalhe na propriedade, se não tiver. Alguém pode, por favor, responder para ele? Ele no vídeo que o professor mostrou, é só um errozinho no STLS. Aí tu vai lá e tem que desativar no próprio Visual Studio. Vai escrever com underline S, não pode. Não pode. Não é que não pode, é porque o scanf tem uns erros de segurança, caso você explore uma aplicação, é um caso lá específico. Aí a Microsoft implementou um scanf underline S, só que fosse uma versão segura. Só que isso não é padrão da linguagem. Quando a gente está trabalhando com padrão, a gente vai trabalhar com scanf, que é independente da IDE. E aí para isso você assiste o vídeo, como feito por ele, que você era para ter feito, né? Lá finalmente eu mostro como desabilitar. Não, pelo contrário, lá em torno de uns 14, 15 minutos dos 25 do vídeo, tá? Então tem que assistir, cara. 25 minutos de vídeo não assiste, pô. Ora, mas tô dizendo mesmo? Eu rodei, ele não roda o vídeo. Não, tem que ver, né? Algum erro do código. Não tem nada a ver se você usar double float pra esse problema, não. Não, depois. Aí é configuração da sua máquina aí. Tá ok? Pra cá.
Então, aqui estão recebendo do usuário e eu tenho como eu comentei os porcentos I, F, etc, tá? A função com caracteres, não. Caracteres é porcento C de caractere. Aqui está o código dos porcentos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, ó. Eu vou receber, eu vou imprimir, né? Porque tanto serve para o printf quanto para o scanf, né? Então, eu vou imprimir um inteiro decimal sem sinal. Lembra do unsigned? Né? Eu vou imprimir um número inteiro sem sinal. Tá aqui, ó, é o porcento U. Vou imprimir um número inteiro, né? Aí tem o porcento D, né? Que até alguns tinham perguntado que era o porcento I também. Eu não coloquei porque eu já uso tanto que já fica... Mas o porcento D também poderia, tá? Na verdade é porque aqui ficou porcento U, é porcento I aqui, tá? Aqui tá errado, né? O F, né? De ponto flutuante... Né? Aqui eu não comento da questão do LF, que eu comentei do log double, mas quando está gravado no vídeo você já entende, tá certo? Que o double é um long float, então você tem que usar, né, o L antes, tá? Então é isso, tá certo? Sim, até pergunta também no ano passado, né? Como imprimir o porcento mesmo se eu quisesse, né? Então, para imprimir o porcento mesmo, tá aqui, ó, porcento, como eu tinha comentado já em aulas passadas. Tá? Basta colocar porcento, ele vai e imprime normalmente, tá bom? Deixa eu ver aqui se está gravando direitinho, tá? Aqui. E aqui é os barras, aqui é só para os prints, tá? Nos prints, F, você tem o bar. É legal, alguém testou o A? Cadê o A, que é o som? Alguém testou já o barra? O barra faz uns bip, é legal, você monta até musiquinha, fica bip, 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 tá? Mas é legal, depois você tem na sua casa, você coloca lá, né, dentro do printf, coloca barra, você vai ver que ele solta um bip sonoro, bip, tá? Quando tá executando, é legal. Tá? Você tem a nova linha, que é o barra N, os dois dedos de parágrafo, né, que é o tab, que é o barra T, você tem o barra B para voltar para o começo sem descer uma linha, você tem também o zero para imprimir o aspa simples, se quiser imprimir aspa simples ou aspa dupla, tá? E aqui essas representações octal e hexadecimais de números, como vocês verem depois, tá bom? Então é nesse sentido, né, que você tem algumas barras aí que você pode estar usando para os seus códigos. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, né? Que é só realmente só treinar mesmo em casa para ver. Então, exemplo, né? Claro, eu comentei que eu posso concatenar variáveis. Isso aqui eu já expliquei do print, né? Posso usar barra N para descer uma linha, né? Então, aqui eu não vou perder tempo. Já perdi tempo entre aspas. Para encerrar, né, a parte de aula e aí encerrar o módulo, tá, e a gravação, porque a gente vai ficar só com o exercício, não é terminar a aula, a gente vai fazer exercício aqui ainda, mas não preciso gravar o exercício. Mas eu vou mostrar para vocês só como seria um programa, por exemplo, para calcular a área de um círculo. Para quem não lembra, o que é um absurdo, por sinal, se você não lembra, né, mas a área de um círculo é raio, né, ao quadrado vezes π. Então, se preferir π, é R ao quadrado, né, onde π é uma constante que assume normalmente o valor de 3,14. Não precisa também saber com 3,14, 15, 45, não precisa saber desse detalhe, tá bom? Então, aqui está um programa onde o usuário digita o raio e a partir daí o programa retorna a área. Includes, eu estou usando a MEF por causa do POL, ó. Então aqui está o POL, o exemplo de utilização da potência, né? Já vou explicar esse comando, né? Eu já tinha comentado aqui que a MEF é que tem um POL e raiz quadrada entre outras funções matemáticas. E aí eu coloquei, ó, double, raio e área e constante, eu criei uma constante chamada π, ó, 3,14. E aí, ó, printf, digite o raio do círculo. Aí, porcento I, recebo um raio. Nesse exemplo, o raio, né, eu coloquei porcento I, funciona por quê? Porque o raio eu coloquei como double. O valor, embora vai receber um valor inteiro, mas inteiro está dentro do real, né, está dentro do double, então não vai ter problema algum. Mas se você quisesse, mas aqui, por exemplo, nesse caso, eu coloquei de propósito, para lembrar que se você, por exemplo, colocar um valor quebrado, ele já não aceita. Professor, mas o raio é double, mas eu disse que eu ia receber algo do tipo o quê? Inteiro, então dá errado. Se eu quiser colocar um raio, receber um raio quebrado, aqui tem que ser porcento F ou LF, no caso já que é double, e aí colocar o I raio como está aqui. Depois disso, a área é o que? Π, que é a constante, ó, π, vezes potência de raio, vírgula, 2, ou seja, raio é a base e 2 é o expoente. Então, por exemplo, 10 elevado à quarta seria por 10,4. 2 elevado à oitava seria por 2,8, ou seja, primeiro vem a base e depois, vírgula, vem a potência, ok? Então, aqui, né, eu estou elevando o raio ao quadrado. Claro que poderia ser, como é quadrado, poderia ser raio vezes raio, claro, não há problema algum, a resposta é a mesma, tá? Porque raio quadrado é raio vezes raio, então eu poderia colocar π vezes raio. Funciona? Funciona.
problema algum, é só questão de formalidade. Claro que é melhor você usar o pole por questão da formalidade, para ficar claro que ele é uma potência, né? E não um cálculo, uma multiplicação qualquer. Mas se não usar, não estaria errado, por exemplo, na prova. Tá? Se eu jogar essa potência multiplicar nele por ele próprio, a resposta é a mesma, então. E aí depois eu imprimo, né, a área, ó, a área F, e aí imprimo a variável. Sem eu ir comercial. E comercial, mais uma vez, somente no scanf. Então pronto, é um código que basicamente resume, né, todo o módulo 2 que a gente viu ao longo dessas 3 aulas. Tá? Diga, vai perguntar. Para ficar a potência no denominador, seria abre parênteses, em barra. Denominador, eu não entendi. Numerador, denominador. Ah, se na divisão, não, você coloca a barra aqui, né? Aí fica π sobre, né, dividido por, aí a potência embaixo. Como é o caso lá da questão lá 14, né? Lá tem dividido, barra, d ao quadrado, então seria barra por, parênteses, d, vírgula 2. Ok? Ou seja, que nem 400, ali eu até errei a classificação, que a questão é 200. Tá? É 400, não é só porque o texto é grande, você se espanta ver o texto grandão assim, vixi, nem lê a questão, só olha, vixi, e ainda começa com uma abertura assim, né, não sei o que, da lei de Coulomb, o cara, vixi, Mário, não lembro nem pra onde é que vai, o cara nem termina de ler a questão, o cara acha que é um negócio do outro mundo, tá, e nem é, tá bom? Mas aqui nesse programa nós abordamos tudo, né, praticamente, que foi visto ao longo desses módulos, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, pode perguntar, diga, Elza. Aqui o que é que tem? O MEF, né? O MEF eu estou incluindo por quê? Porque eu estou usando o pole. Se eu não tivesse o pole, não precisaria. Se eu fizer só o raio vezes raio, não precisaria da MEF. Tá bom? Professor, só uma pergunta rápida. Claro? Se tirasse o MEF, Certo. nem poderia criar uma tradução dentro do chamado de pole. Poderia, mas aí é muito trabalho, né? E vocês não viram como criar a função ainda, então não pode. Tá? Mas, ainda que você soubesse, você está reinventando a roda. Para quê? Não já tem uma função que faz isso? Então não faz sentido, tá bom? Ah, eu coloquei depuração, sério? Olha, foi bondoso, falei sobre depuração, olha que legal, tá? Isso não tinha no semestre passado, tá? Por isso que eu não lembrava que eu tinha colocado sobre depuração. Mas é bom, então, para encerrar a aula, a gente fala de depuração, que vocês vão usar muito, né? Principalmente quando tiverem nas ideias, usar o estúdio da vida, que é exatamente o processo de você debugar, né? Como a gente chama, depurar o código. Então, deixa eu ver aqui. Didi, por favor, lê para nós o primeiro tópico. Em português, tá? Seguindo as normas cultas da linguagem. A manutenção de grandes programas é uma difícil tarefa para os desenvolvedores de soluções, tá? Exatamente porque você tem vários arquivos, tem códigos grandes, envolve dispositivos, recursos externos, tá? Envolve componentes que vocês vão ver depois com banco de dados, rede de computadores, sistemas operacionais, então é muita coisa para você ficar, né, assim, gerenciando em um único local, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Jefferson, por favor, segundo tópico, a complexidade. A complexidade da lógica envolvida na execução do programa também é um fator que atrapalha a manutenção. Principalmente quando nasceu, né? Quando você pega um código complexo que não foi você que fez, aí você para ler, tenta montar mentalmente o programa, até entender. Quando você entende é que você começa realmente a trabalhar no programa. Tá? Então, por isso, né, você tem recursos, né, chamados de, né, para depuração, ou seja, para avaliação do programa, que em inglês é conhecido como debug. Né? Debug, porque, né, o bug seria, né, o problema e o debug seria desfazer o problema. Tá? Então, em português é chamado de depuração. Eu não mostro aqui como fazer, mas existe, né, vários vídeos na internet, tutoriais, em português mesmo, que mostram como você depurar no Visual Studio. Tem muitos recursos fenomenais, mas isso é a cargo de vocês ir atrás. Se vocês querem facilitar a vida de vocês, eu recomendo aproveitarem agora a Páscoa e dedicarem 2, 3 horinhas. São vários recursos básicos, mesmo você só lê, você já entende como é que cada um funciona, tá certo? Mas é importante você ir atrás, porque como é uma coisa de ferramenta, não é uma coisa da linguagem, é uma coisa, na verdade, do Visual Studio, ou do CodeBlocks, quem estiver usando CodeBlocks, ou qualquer outra ferramenta dessa, você tem que ir atrás, realmente, para saber. Mas eu garanto, você não vai se arrepender. Ajuda muito,
muito, muito mesmo, porque você consegue, por exemplo, né, um recurso conhecido como breakpoints. Você vai marcando linhas de código, aí o programa vai, começa a execução, chega naquela linha, para, puf. Aí dali você vê como é que está o programa até agora, vê as variáveis na memória, é fantástico. Aí dali tu aperta lá, entra, ele continua, até outro breakpoint, pá! Aí tu vai enxergando como o programa vai desenrolando. Isso quando vocês estiverem fazendo programas grandes e o jogo, né, o trabalho que a gente vai passar, vocês vão ver que é uma mãe, porque você consegue enxergar, né, poxa, tá dando erro. Então eu vou marcar aqui uns breakpoints para ver, né, onde está acontecendo o erro. Aí, por exemplo, chegou naquele breakpoint, não aconteceu nada, então tá certo, até aqui. Aí depois entra, continua, até chegar um ponto que vai, puf, aí vai gerar o erro. Já sei, tô aqui nesse trecho aqui de código, né? Para não colocar 50 barras, ou ficar realmente na tentativa e erro, né? Ficar procurando, né? Feito barata tonta, onde é que está o problema, tá bom? Depuração, né? O inglês debug. Dentro do Visual Studio já tem esse recurso. Você vai procurar no Google exatamente assim. Por exemplo, depuração Visual Studio. Pronto, ou debug Visual Studio. Aí você vai ver, tem vídeo, tem artigo, tem todo tutorial, tem de todo até direito aí. À vontade disso aí. Tá certo? Tem, todas as ferramentas tem. Não deve ser. Mas embora tenha, mas é muito pereba. Agora o CodeBlocks é show de bola também. Pode usar sem medo. Tá? Então, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, só um recurso que é o Step Into. O Step Into não é o breakpoint que eu comentei agora há pouco, é um outro recurso. O Step Into é o seguinte, ele vai executando linha a linha, tu vai vendo linha a linha. Como se fosse um algoritmo, vai executando linha a linha, vai testando. Então, você faz F11 no teclado, ou então debug Step Into. Então, ele vai fazendo só... Ó, como é que ele faz? Ele faz assim, ó, primeiro, include. Aí tu aperta F11, aí ele não mostra nada, né? Porque o include não faz nada, né? Aí depois outro include, aí F11, aí int main, F11, agora o primeiro print, imprima, aí digite o valor do raio, aí ele para lá. Aí você fica vendo, imprimiu legal. Aí F11, aí fica o cursor piscando, que é o scanf, esperando a digitação. Aí F11, ele vai, então continuando, é muito bacana, tá? Vale a pena você dedicar o tempo também. Aqui tá explicado, é só F11 mesmo. Chegou lá, terminou o programinha, testar F11, quando tu vai ver, tu fica apertando F11, ele vai executando passo a passo. É fantástico também, outro recurso fenomenal, tá? Mas tem outros, como eu disse, breakpoints, tá? Tem versão de teste, é fantástico. Aí eu deixo para vocês brincarem, né? Porque senão eu vou tirar toda a graça de vocês, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Então eu vou encerrar a gravação para nós irmos por queimar a pestana os exercícios, né? Pelo tempo, deixa eu ver aqui como é que tá. Dá para mostrar 2 queimando a pestana. Tá, então é bom, show de bola. Então, nenhuma dúvida sobre o módulo, sobre o que foi apresentado, o printf tranquilo, scanf tranquilo, né, a atribuição, beleza. Então tá. Então, você do vídeo, né, espero que nós terminamos já o nosso passeio no módulo 2, então com esses conceitos que estão apresentados aqui, você tem condição de desenvolver programas básicos. Agora, o próximo passo, né, a partir da nossa próxima aula, próximo episódio, né, da nossa temporada, seria exatamente a criação de programas mais bacanas, tipo, se a média for maior do que 7, aí imprime aprovado, se for menor, já é reprovado, ou então loop, né, tipo assim, se time é igual Fortaleza, então série C fica imprimida eternamente, né, também é outro exemplo de estrutura que nós vamos ver aqui, tá certo? Ou então, né, se preferir, né, time São Paulo, aí Bambi, né, também dá na mesma, tá certo? Então nós vamos estar vendo essas estruturas que permitem você desenvolver programas muito mais elaborados a partir das próximas aulas, tá bom? Então, para você que nos prestigia com a sua audiência, um abraço e até a próxima.